Fala galera, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Fala Léo, tudo bem? Achei bastante pertinente o tema, bastante discussões, bastante dúvidas. E aí eu convidei a professora Simone Barreto para participar da nossa live de hoje, falando um pouquinho especificamente no tema de atividades aquáticas. Oi Leandra, saudade, tudo bem Leandra? Só estou aguardando a professora Simone, ela já deve estar passando para a gente o convite para a gente começar o nosso bate-papo. Bem-vindos, o pessoal vai chegando. Oi, Cê, tá bonita, o cabelo tá bonita? arrumado, tá legal, fica tranquila. Obrigada. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Hoje Loucura? melhor, né? Loucura. Loucura? Loucura Loucura total. total. 2 dias aí insanos e os próximos tenho certeza que vão ser mais ainda, né? Mais ainda. Obrigada, Léo. O Léo tá dizendo que está bonita também. Vamos aguardar só mais um pouquinho, o pessoal tá entrando, Simone, porque senão a gente tem que voltar e repetir os temas durante a live. Então, é bastante interessante a gente aguardar uns minutinhos, até porque nós somos pontuais, 19 horas, a gente costuma cumprir o horário, né? Então, mas o pessoal ainda está se organizando, tá bom? Enquanto isso, dá umas boas-vindas pro teu pessoal aí que está te acompanhando, o teu seguidor. Tá bonita, Simone, não precisa arrumar o cabelo, tá legal, fica tranquila, tá bom? Tudo certo. Acho que assim, ó, a gente passou momentos de bastante tensão, nas últimas 24 horas principalmente, então esse sorriso, essa alegria faz a gente relaxar um pouco também. Temos bastante trabalho pela frente, as readequações estão acontecendo ainda, alguns estabelecimentos já retornaram, outros pretendem retornar a partir de segunda-feira com mais segurança, né? Então, eu acho que é isso que é importante, esse nosso debate de hoje, trazer essa segurança para o pessoal que está nos acompanhando. Tenho certeza que nós temos aqui acompanhando profissionais de educação física, nós temos profissionais que trabalham com a área de natação, hidroginástica, hidroterapia, que tem bastante dúvidas para discutir, para a gente trocar alguma ideia, tá bom? Show. Agradeço, professora Simone, profissional de educação física, gestora da Planeta Corpo Educação Aquática, coach e consultora de academias e escolas de natação. Bem-vinda, dá umas boas-vindas aí para o pessoal deve estar aguardando. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite, né? Acho que a gente tem aí uma caminhada juntos de um tempinho aí na atividade física, pela educação física, pela nossa, né? Cada um na sua cidade. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo sobre a reabertura dos espaços de atividades aquáticas, né? Que teoricamente a portaria já está válida a partir de hoje. Estou vendo um monte de gente conhecida, tão legal, né? Chico, os meus profissionais aqui da Planeta Corpo, a Cíli, Carol de São Paulo, um monte de gente aí. Obrigada, pessoal. Obrigada também os seguidores do Paulo. E tenho certeza que a gente vai conseguir falar algumas coisas bem importantes hoje para pessoas que trabalham na área das atividades aquáticas se prepararem para atender esses clientes, né, com organização, com respeito e principalmente com segurança, né, Paulo? Que eu acho que é isso que a gente tem que entender. Que a gente tem deu um passo, mas é só o primeiro passo. Exatamente. Eu acho que a gente já conquistou um grande espaço. Ficamos muito desconfortáveis quando o governador lançou e nos colocou junto com o pessoal do teatro, museu, cinema, ou seja, a gente foi tratado como... E não é o nosso posicionamento hoje, né? Nós somos sim ligados hoje a saúde, é extremamente importante, né? E a natação, eu tenho estudado alguma coisa, ela vai ser muito importante nessa próxima fase pós-Covid, porque ela trabalha praticamente com a questão da respiração, resistência pulmonar, então eu vejo como uma grande modalidade do futuro, sim, como qualidade de vida, tá bom? Professora Simone. A gente tem algumas vantagens, né, na natação aí, principalmente agora nessa questão da prevenção ao Covid, que a grande maioria, 100% das nossas piscinas, na verdade, deveriam ter hipoclorito, né? Mesmo que a gente trate com outros tratamentos, no meu caso, na Planeta, a gente trata com ozônio, mas enfim, tem só com cloro, com sal, com ozônio, com ultravioleta, enfim, tem diversos tratamentos. Mas todos têm que ter o hipoclorito presente na água por exigência da vigilância sanitária, porque é o hipoclorito que dá o primeiro combate, né?
e que agora veio super a calhar, porque hoje é a principal forma de combater o Covid é realmente usando cloro e usando álcool, né? Então a gente dentro da piscina está realmente zero contágio. Resguardado, é isso bem aí. resguardado, né? Professora Simone, como é que nós, profissionais de educação física, profissionais que trabalham com as atividades aquáticas, quais são as seguranças para eles voltarem às atividades? A questão da higienização é importante. Quais são as regras estabelecidas hoje pela portaria do governo do estado? Tá, vamos lá então. A portaria é a 258, né? Então, que ela foi publicada ontem à noite, aí perto das 20 horas, quase matou todo mundo do coração, esperando a publicação dessa portaria. E aí, a portaria, Paula, ela foi construída utilizando praticamente toda a norma técnica que foi construída pelo CREF, que inclusive na live de ontem você e o Fabiano conversaram a respeito, né? Perfeito. Então, a nota técnica, ela foi construída considerando as principais atividades que tem dentro das academias, dos espaços de prática de atividade física, atividades ao ar livre, enfim. E uma das modalidades então, que foi descrita lá foi atividades aquáticas, que inclusive eu redigi uma grande parte dessa parte das atividades aquáticas da norma técnica do CREF. Perfeito. Então, na portaria, tem um artigo, deixa eu só colar aqui, tá? Porque eu não sei dos números de cabeça. Mas o artigo 4º da portaria, ele fala especificamente sobre piscinas. Perfeito. Tá? Então ele traz ali a importância de nós higienizarmos as mãos ao entrar no ambiente da piscina com álcool 70%, que nós tomemos uma ducha completa. Então o aluno ele tem que entrar e ele tem que tomar realmente uma ducha, não fingir que passou na duchinha. Ok, vamos esclarecer também. Porque tem algumas interpretações que dizem que o aluno ele só vai entrar ao vestiário para fazer a troca da roupa. Está recomendado, então, está autorizado, segundo a portaria, a fazer essa higienização através de um banho ou terá que ser um chuveiro anexo? É o chuveiro que a gente tem no ambiente da piscina. É aquele que a gente já tem no ambiente da piscina. Isso. Tá. Okay, então, a gente está orientando... Claro. Isso. A gente está orientando que a criança, o adulto, enfim, o praticante da modalidade de atividade aquática, que ele venha preferencialmente pronto de casa, só com um roupão ou com uma roupa por cima. Ele adentra a escola de natação ou academia, ele tira a sua roupa, ele tem que pendurar num gancho exclusivo para ele ou deixar essa roupa dentro de uma bolsa. Perfeito. E ele vai para o ambiente da piscina calçando chinelos, é obrigatório calçar chinelos. No ambiente da piscina, ele toma uma ducha completa, que tem lá, que é a ducha que a gente passa antes de entrar na água, e higieniza as mãos com o ambiente. Você pode repetir que Oi. Eu acho que está com uma conexão. Não, eu digo, essa questão do aluno, na hora que ele entra no ambiente de água, né? Já está pronto para entrar na piscina. Isso, exatamente. Já está dentro do ambiente da piscina. Já da porta da piscina para dentro, tá? Perfeito. Ali dentro, então, a gente tem que ter, obrigatoriamente, um borrifador com álcool 70% ou um álcool gel no ambiente da piscina. E recomenda-se também pela portaria que os corrimãos das escadas de acesso à piscina, que a gente tem aquela escadinha, né, de subir e descer, e a barra, que é onde as pessoas pegam para fazer os exercícios, também tem que ser higienizados. Sim. Isso, exatamente. Aquela que a gente usa para hidroginástica e para natação infantil. Sim. De quanto em quanto tempo tem que fazer essa higienização? A portaria... Então, o ideal é que a higienização seja feita a cada aula, né? Porque da cada aula entra e sai um número de alunos, o professor ou a própria colaboradora da limpeza, enfim, pega o paninho, aquele paninho tipo um Perfex, assim, passa o álcool, vai ali, higieniza e aí entra uma nova turma. E aí, claro, tem que fazer isso também na torneira de abrir o chuveiro, né? Tudo onde vai contar. Nos pegadores da porta. Exatamente, tudo onde vai contato. Né? Isso é o que está escrito na portaria. Né? Outra coisa que está na portaria também, que é importante, é que se o aluno levar uma toalha para o ambiente da piscina, ele tem que poder colocar essa toalha num lugar individual, um gancho só para ele. Né? Então também tem que ver se vale a pena incentivar isso ou não. Algumas escolas de natação, como é o nosso caso e várias, têm uma ligação direta do ambiente da piscina com o vestiário para deixar o ambiente mais quentinho. Então, a maioria dos alunos não leva, mas se levar, tem que ter um lugar específico para cada aluno pendurar, colocar. Individualizado.
E Não posso individualizado. simplesmente jogar em cima de uma mesinha que está lá no ambiente da piscina, daqui a Não. pouco está junto com o roupão de outra criança ou de um adulto e está Não tudo dá. misturado. Então, E nós aí tem precisamos se contato, organizar. né? Isso. Sim, tem um E contato. aí, Perfeito. ao sair da aula, acabou a aula, o ideal é que você tenha um intervalo de entre 5 e 10 minutos entre uma aula e outra para que as pessoas não se cruzem e que os Isso. vestiários não sejam usados para tomar banho. Então a ideia é que você saiu da sua aula molhado, você vá no vestiário, troque de roupa e vá para casa. Perfeito. Essa é a ideia. Só tira aquela roupa molhada aqui do pós-aula, bota uma roupa seca e para casa. Isso. Quem Essa é a mora recomendação. perto, se tiver Vai de quente, botar um roupão, embarca no roupãozinho. carro, como achar melhor. Isso, exatamente. Então a orientação Entendi. é essa. Então, assim, não necessariamente lacrar o vestiário, porque é uma escola de natação, as pessoas não podem ir embora molhadas, né? Sim. Mas que. Então, assim, que a minha sugestão para as escolas de natação é que elas vão soltando os alunos aos poucos. E aí, por isso que é bom ter um intervalo entre uma aula e outra, porque dá para soltar os alunos aos poucos para eles não ficarem se aglomerando no banheiro, sabe? Isso Perfeito. tudo também tem muito a ver, né, Paulo, com o espaço que cada escola tem, né? Então, Tamanho de vestiário, enfim. Isso. Né? Nós vamos entrar daqui a pouco sobre esse assunto também. Eu queria aproveitar para esclarecer, nós já vamos entrar nas metodologias, quais estratégias de cada aula, de como fazer por número de praticantes, nós já vamos entrar nesse assunto. Mas Ótimo. eu tenho uma pergunta do Marcelo, o Marcelo da New Corpore de Itapema, que ele já vinha durante o dia me questionando, né? A hidroginástica, nós consideramos hoje, através da portaria, como uma atividade coletiva ou individual? Então, a portaria, através de interpretações, inclusive ontem... Ela não deixa claro. Então, ontem eu até conversei com o professor Rui Godinho, da FESPORT, Sim. e questionei também essa questão do individual versus individualizado. Então, a portaria, ela trata individualizado como seja uma atividade que você faz sozinho, não sendo em dupla. Por exemplo, como luta, que você precisa do outro para lutar. Então, a orientação, Sim. inclusive, nas artes marciais, é que você faça séries, fórmulas, mas que não tenha combate. Né? Treina a parte técnica, mas não tem o contato da luta. Isso. Então, assim, a portaria, ela trata de uma distância mínima entre pessoas. Perfeito. E existe uma orientação, inclusive, de vigilância sanitária e também uma orientação que vem sendo seguida, Paulo, pelas academias da China, que já abriram um pouco antes da gente, que ficaram 3 meses fechadas, que assim, se você tiver 4 metros quadrados para cada aluno, você consegue manter essa distância de 1,5 metro entre cada aluno em qualquer direção que ele estiver. Certo. E você consegue fazer uma atividade segura e com espaço. Então, partindo desse princípio, bom, Paulo? Oi, voltando. Cada aluno fazer a sua Tá atividade. voltando. Oi. Simone, a gente teve um probleminha de queda de sinal, acho que teu, e a gente não ouviu a questão da hidroginástica, se é considerada ali, você estava naquela situação do coletivo ou não, qual era a recomendação, por favor? Ok. Tá. Então vamos lá. A hidroginástica, então, ela nos moldes, por exemplo, de uma sala de musculação, você pode fazer a atividade de todo mundo junto, porém individualizada. Ou seja, não vai ter atividade em dupla, não vai ter atividade em trio, não vai ter atividade de mão dada. Tem que evitar os deslocamentos, que é para as pessoas não irem perto uma das outras. Então, Então, a minha sugestão, inclusive, é que a gente coloque raias, como a gente coloca na natação, né? Na Planeta a gente vai fazer assim, a gente vai raiar, porque a gente tem furação em todas as paredes, então a gente vai raiar e vai criar espaços para cada aluno de hidroginástica e vai limitar, então, a quantidade de alunos por aula. Isso vai ter que ser feito. Né? Como é que a gente mede essa quantidade? Então, esse cálculo é simples, no meu entendimento. A portaria fala em 30% da capacidade máxima, tá? Perfeito. Mas também fala em 4 metros quadrados por aluno.
Então, vamos lá. Por exemplo, na Planeta Corpo, se eu pegar a metragem da piscina e dividir por 4 metros quadrados por aluno, eu consigo colocar 20 alunos. Entendi. Entende? E, claro, só que raiando. Eu não vou botar 20 alunos. Eu vou trabalhar com menos alunos. Eu vou trabalhar com 15. Mas Margem eu de teria... segurança. Isso. Só que eu vou estabelecer, como eu falei anteriormente, essa questão das raias para obrigar a manter a distância, né? E aí as estratégias de aula vão ser basicamente sem contato, sem trabalho em dupla, em trio, etc. E sem deslocamentos ao longo da piscina. Os deslocamentos todos vão ser feitos cada um no seu quadrado, literalmente. Sim, entendi. Ok? Então na hidroginástica Tá é assim. Na hidroginástica, lá na portaria, no artigo seguinte ao que fala de piscinas, ele fala de atividades de praia, né? Uhum. E aí ele fala ali de surf, stand-up, etc. E fala que não é obrigatório ao praticante de atividade aquática o uso de máscara. Perfeito. Eu Porque ele observei vai estar também. praticando no mar, a distância é grande, etc. Nosso entendimento trazendo para a nossa realidade. Se a gente conseguir trabalhar considerando os 4 metros quadrados e criando essas barreiras físicas, nós também não vamos exigir o uso de máscara dentro da piscina. Ok. O que nós vamos orientar o aluno é que o tempo todo ele molhe o rosto com essa água com cloro. Né? Bem interessante. Isso, e que ele fique longe, então que ele mantenha a distância para conversar com o vizinho. Como as aulas geralmente são intensas, a tendência é que eles conversem pouco, e como eles vão estar mais longe, não vão chegar perto. Ok. Tem uma pergunta que eu uma curiosidade, que houve uma discussão hoje à tarde também. Eu não vou dizer pessoas idosas. Pessoas acima de 60 anos podem praticar hidroginástica? Devem praticar ou tem alguma restrição? Eu não vi isso na portaria. Então, é uma outra, também é uma questão interpretativa, tá? A portaria fala em grupos de risco. Isso. Ela fala em grupos de risco. Então, grupos de risco hoje, considerados pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde... Mundial da Saúde, OMS. Isso. São população acima de 60 anos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, imunodeprimidos, enfim, obesos, enfim, até sedentários a gente poderia considerar grupo de risco, se fosse o caso, né? Sim. Então, assim, qual a orientação que a gente vai seguir? Inclusive em discussões até com o próprio CREF hoje, entre proprietários de academia, com médicos, enfim. Até 60 anos é considerado população que ainda não é idosa. Então, até 60 anos, se você for um indivíduo ativo e saudável, que não tiver nenhuma dessas doenças crônicas em tratamento, você pode frequentar. Tá? Okay. Acima de 60 anos, como grupo de risco. E é grupo de risco. E não pode, por ele que passou uma pergunta... Sinal de novo, conectando. E é isso, essa é a discussão. Nós temos diversos idosos com 65, 70 anos extremamente saudáveis. Né? Isso. É uma pergunta de um profissional. Tem uma pergunta de um profissional exatamente sobre isso. O Marquinho, o Marco da Academia Estação Azul, um profissional já há bastante tempo que trabalha com natação, ele está perguntando exatamente isso, né? Pô, mas eu tenho 60 anos, 61, 62, eu sou extremamente saudável. Muitas vezes, muito mais saudável do que uma pessoa de 50 anos. Sim. Só que o decreto, a normativa, ela fala exatamente do grupo de risco que é acima de 60 anos. Né? Então, como avaliar isso? Assim, ó, Marcos, isso. Então, Marcos, olha só. Eu participo também das reuniões da ACAD, na Associação de Academias do Brasil, que o presidente hoje é o Gustavo Borges. Daí, assim, inclusive a ACAD não se posicionou. Lá nas normativas da ACAD fala em, caso seja necessário, suspender os planos da população idosa. Mas caso seja necessário, porque sim, nós que somos da área da saúde e da área da atividade física, entendemos que sim, temos diversos idosos muito mais saudáveis do que nós. Isso é fato. Né? No entanto, a orientação que a ACAD nos deu é a seguinte: todos esses protocolos de cuidado extremo, redução de capacidade, etc., eles devem durar aproximadamente 30 dias, que é o que aconteceu nos diversos lugares do mundo. Então, após 30 dias,
o índice de contágio sendo baixo ou estando sob controle, a população conseguindo seguir as regras de higiene, utilização de máscara, manutenção de distâncias, etc., muito provavelmente a gente vai poder deixar essas pessoas que teoricamente são grupo de risco voltar. A gente sabe que é teoricamente, né? Então, enquanto isso, o que a gente pode fazer por elas é orientar atividades em casa para que elas não fiquem paradas até que elas possam retornar para os nossos estabelecimentos. Mas existe isso é Ministério da Saúde, então a gente não tem o que fazer. Se eles dizem que idoso é grupo de risco, a gente só tem que acatar nesse momento. Mas cabe a nós, na minha opinião, monitorar esses índices de crescimento e monitorar, inclusive, a necessidade do idoso de retornar e também fazer as nossas argumentações com o poder público. Porque a gente vai conseguir levar números e provar para eles que a gente tem condição de atender o idoso e que o idoso precisa e quer retornar. Perfeito. Aí vem a minha pergunta também, que é um questionamento. Eu quero retornar, tenho 62 anos, extremamente ativo, eu me prontifico a assinar um termo de responsabilidade que eu estou ciente do meu retorno. Não pode. Então, eu não sei te responder, mas aí tá aí um bom questionamento. Isso é algo que a gente pode ir atrás e buscar essa informação, inclusive com médicos, né? Que a gente vai ter vários. Para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa com os meus clientes de hidroginástica e 70% quer voltar. Eu tenho uma senhora com DPOC, que a filha dela me ligou e disse: eu sei que ela é grupo de risco, mas ela não vive sem a hidroginástica e ela está muito pior sem a hidroginástica em casa do que quando ela vai para a hidroginástica. Agora ela não para de tossir. Quando ela faz hidroginástica, ela não tosse, né? Mas ela tem DPOC, Sim, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Então é muito delicado isso. Por outro lado, eu imagino que médico nenhum vai atestar que uma pessoa dessa tem condição de voltar, porque realmente o risco é alto, né? Perfeito. Então, eu imagino que a gente tem que acompanhar a evolução do problema e, aos poucos, ir fazendo essa reintrodução. Perfeito. Não, acho que está esclarecido. O Marco continua aqui falando, né? É uma questão, eles querem treinar, eles se sentem aptos a treinar, Eles querem. mas o recomendado, a academia, a escola de natação, é aguardar mais esses 30 dias agora, para ver quais são as recomendações daqui para frente, né? Eu penso assim, Simone, nós já ganhamos tempo, né? O primeiro decreto saiu que as atividades iriam retornar em maio, final de maio. Então as atividades estão retornando até, por surpresa, elas retornaram hoje. A nossa expectativa é que fosse dia 30 de abril. Né? Então o processo ainda foi um pouquinho atropelado. Então eu acredito que é um pouquinho mais de cautela, de tempo. Acho que semana que vem teremos alguma novidade. Vamos ver como é que o público vai se comportar. Nós estamos aguardando, que a expectativa não é muito forte desse retorno. A gente precisa passar uma segurança muito grande para eles poderem retornar. Eu acho que esse é o objetivo maior. Né? Professora Simone, vamos lá. Existem no mercado hoje as escolas de natação com diversos tamanhos, né? Tamanhos. Nós temos escolas com 4 raias, nós temos escolas com 6 raias semiolímpicas. Nós temos piscinas de 17 metros, nós temos piscinas de 25 metros. Cada um com a sua capacidade de atendimento. Vamos... Existe alguma recomendação? Como é que vai trabalhar com faixas etárias? Os pequenininhos, a natação kids, bebê, que a mãe tem que entrar na piscina. Vamos esclarecer um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Tá, vamos lá então. Com relação à natação adulto, a minha sugestão, de acordo com a interpretação que eu tenho da portaria, divide o teu espaço de acordo com a metragem quadrada. Então, assim, se você normalmente atende 3 por raia, numa raia de 2 metros, ou de 2,5 metros, você vai ter que diminuir isso, porque você não vai ter 1,5 metro de distância lado a lado entre as pessoas, tá? Como que nós fizemos na Planeta, se cabe uma sugestão? Nós trabalhamos com 10 alunos, 2 por raia. Nossa piscina é uma piscina de 10 metros de largura. Nós estipulamos que vamos trabalhar com 7. Não vamos raiar, porque não tem como raiar número ímpar. Está dentro do 30%. Dentro dos 4 metros quadrados com 30%. Ok, tá? Isso tem que ficar muito claro. Isso, porque assim, o 30% é da capacidade de atendimento do espaço. Perfeito. Não é do número de alunos da turma. Perfeito, é isso que o pessoal tem que entender e há dúvidas sobre isso ainda. Isso, é 30% do espaço total.
Eu tenho 125 metros quadrados, se eu fosse pegar 4 metros quadrados, eu teria 30 pessoas na piscina. Então, a gente tem que pensar no espaço. Então, por exemplo, no meu caso, que trabalho com 2 por raia, trabalho com 10 por horário. Perfeito. Eu vou trabalhar com 7 e eu vou colocar em cremalheira. Então, sai um da borda de cá, o seguinte da borda de lá, o outro da borda de cá, o outro da borda de lá. Assim, eu garanto no mínimo 2,5 metros de distância de ombro até o próximo aluno. Eles nunca vão estar na borda lado a lado. É uma estratégia, né? E funciona, né? Vai funcionar porque a gente vai garantir a distância, o aluno se sente seguro, o professor fora da piscina não tá bem mais do que 1,5 metro de distância. Concordo. Os nossos professores fora da piscina, eles podem ou não usar máscara, isso vai depender da capacidade deles de conseguir conversar com o aluno no barulho e tal, mas eles estão orientados, sim, a ter a máscara para se precisar chegar perto. Botar a máscara se precisar chegar perto do aluno, tá? Então, no caso da natação adulta, a gente vai fazer assim. No caso da natação infantil, é um pouco mais complicado, porque nós vamos ter crianças que não têm sobrevivência e que têm que ficar muito perto da gente. Muito perto da gente. Então, a minha sugestão é que a gente aguarde um pouco mais para voltar. Por quê? Porque a gente não vai conseguir manter o distanciamento de 1,5 metro e não tem como usar a máscara na gente e neles dentro da piscina. Eles são muito pequenos, eles têm dificuldade até de conversar, de verbalizar Perfeito. o que sente. Né? Perfeito. Então, as estratégias mais adequadas hoje são: se você trabalha com acompanhante dentro da piscina, eu trabalho até 2 anos de idade, mas tem escolas que trabalham até 3 anos de idade com acompanhante na piscina. Como Perfeito. acompanhante, eu acompanhante com o meu bebê, com o meu filho, tranquilo, porque cada criança vai ter o seu professor. Você pega a capacidade da sua piscina, divide, bota 7, 8 com distância, em roda dá 15 com distância, no meu caso, né? Sim. E ok. Crianças que não têm sobrevivência e que você tem que colocar 3, 4, 5 juntas, tem que esperar um pouco mais. Professora Simone, só um segundinho. Para as pessoas entenderem, dentro da linguagem da natação, a questão da sobrevivência é que ela ainda não sabe nadar e não tem a segurança de ficar sozinha dentro da água, tá? Então, só para a gente entender do termo. Exatamente. É que, na verdade, a gente vai ter as crianças que já se deslocam sozinhas, que nadam, que respiram, que se salvam, né? Essas que se salvam, elas sob orientação, sob cuidado, com um professor na borda, na lateral, ou até mesmo dentro da piscina, porém longe, essas a gente consegue dar aula, porque eu não preciso estar com ela no colo, com ela no braço, Perfeito. né? Mas as crianças que não têm sobrevivência, que são aquelas que ainda não se deslocam sozinhas, né, que precisam do professor, que precisam de boia de braço, de flutuador, essas a gente precisa aguardar um pouco mais, porque essas vão ficar muito próximas da gente. Então não é só risco para ela. A criança, normalmente, ela é assintomática para a Covid-19. O risco é para nós que vamos dar aula. Sim, sim. Né? Então, na Planeta, a gente fez uma divisão bebês com acompanhantes, até 2 anos de idade a gente vai manter as aulas, e crianças com 6 anos que tenham sobrevivência, e as de 5 que já também têm sobrevivência, que se deslocam sozinhas, sem ajuda do profissional, essas a gente também vai ter uma ou outra também nas turmas. Tá? Mas as crianças, para nós, de 2,5 até 5, a grande maioria não tem sobrevivência nessa faixa etária. Essas a gente não vai oferecer aula por enquanto. A nossa estratégia é aguardar pelo menos uma semana para ver como é que a gente conseguiu controlar as crianças maiores, se elas respeitaram as regras, se elas deram conta de se organizar no espaço, a procura também dos menores, para daí, então, semana a semana, ir fazendo a introdução de novas faixas etárias e novos níveis de desenvolvimento. É um replanejamento da metodologia, isso que tem que estar muito claro, né? Vamos ter que replanejar para poder atender com a maior segurança possível os clientes, a gurizada aí no geral. Eu tenho certeza que os pais vão entender perfeitamente, né? Eu acho que o grande sucesso agora é retornar às atividades. Esse vai ser o maior desafio das academias de natação também. É fazer com que os pais se sintam seguros de trazer os seus filhos para a atividade novamente. Penso eu que é mais ou menos desse lado. E já que a gente puxou, pode complementar.
Não, pode continuar a tua pergunta. Tá. Acho que a gente vai chegar no mesmo nessa lugar. questão de segurança, estratégia que a academia em tranquilizar os profissionais, os professores que trabalham nesse ambiente também, né? O que mais ocorre de questionamento dos professores? Eles estão se sentindo seguros para retornar, até porque eles estão num ambiente aquático, um ambiente diferente. Tem algum questionamento sobre isso, a segurança para a equipe? Então, aqui na Planeta e com todas as escolas de natação que eu conversei, a gente tem um grupo do Núcleo de Atividades Físicas aqui de Blumenau, somos várias escolas, várias academias, enfim. Inclusive, todos vamos voltar juntos na segunda-feira, todos os proprietários de escola de natação entenderam a mesma coisa, que a nossa organização ela é um pouco diferente, né? Então, assim, eu vou falar pelo nosso time. Nós estamos muito seguros. Desde quando começou o Covid-19, quando começou a aventar a possibilidade de chegar no Brasil, quando começaram as primeiras pessoas contaminadas, isso. Eu sempre conversei muito com eles, a gente conversava quase que diariamente, nós fizemos algumas reuniões para tratar desse assunto. Então a gente entende que assim, a primeira coisa dentro da piscina, tirando o fato da proximidade, da fala perto, não tem contágio. Temperatura alta, piscina quente. É isso que eu ia falar também, a questão da temperatura. Precisa elevar a temperatura da água nesse momento? Então, não elevar a temperatura da água, mas a água tem que estar quente. Então, se você já trabalha com 31 e ela é quente, ok. 32 e ela é quente, ok. O que não dá é para ter choque térmico. Então, o ideal é que os outros ambientes também estejam quentes. Então não dá para você ter ar-condicionado e ter temperatura quente na piscina, entende? Porque tu vai provocar com certeza essa questão de mudança de temperatura, um futuro resfriado ou coisa parecida, né? Isso, exatamente. E é importante também, porque nós vamos chegar agora muito próximo do inverno. Então é mais um cuidado que a gente vai ter também, não só com os clientes, mas com os profissionais que trabalham diretamente. Isso, exatamente. Então a gente vem conversando muito assim. Dentro da piscina, a gente sempre teve essa prerrogativa de tentar manter uma certa distância, apesar de que nós trabalhamos 100% dentro da piscina, os nossos profissionais, até na natação adulta, estão dentro da água, né? Mas, enfim, a gente já vinha tomando um certo cuidado nessa questão. Então, dentro da piscina é tranquilo. O mais problemático vai ser fora da piscina, né? Então, uma das coisas bem importantes que a gente determinou com a equipe, que é para eles se garantirem, para eles se sentirem seguros, quem quiser usar máscara, vai usar máscara, tá tudo bem. Não é obrigatório, mas também não é proibido. Você vai usar máscara, você vai falar com o seu aluno. Professora Simone está usando máscara, porque a professora Simone se sente mais confortável de máscara, mas é uma máscara, é um paninho, e aí mostra, orienta, explica para a criança e fica de máscara. Tá tudo bem, né? Outra coisa importante também, que a gente combinou entre nós, é que eles vão conversar com as crianças para as crianças entenderem o porquê que a gente não vai mais abraçar, mais beijar, porque nós somos os professores, os profs de natação, as crianças se penduram na gente. Então nós vamos também tomar esse cuidado. E isso é uma coisa que a gente também estabeleceu na nossa cartilha, que foi enviada para as famílias, pedindo para as nossas famílias que conversem com as crianças, o porquê que o prof e a prof não vão beijar, que é para as crianças também não sentirem tanto essa mudança de comportamento. Então, assim, os meus professores tranquilos, eles estão querendo muito poder voltar a fazer o trabalho deles e poder atuar e poder ganhar o dinheiro deles novamente de forma honesta, dando a aula com excelência. Eles querem muito. Mas a gente também está cuidando muito da higiene e do ambiente para que eles fiquem tranquilos também, né? Por exemplo, eu chego a trabalhar com 3 turmas por horário na Planeta. Eu vou trabalhar com 1 turma por horário. Né? Então, assim, justamente para garantir para eles que a gente vai manter o número de alunos que é possível de fazer o controle e a redução da possibilidade do contágio. Então, assim, também cabe muito a nós, eu acho, empregadores, dar habilidade e estabelecer regras e fazer as regras serem cumpridas, para que eles fiquem tranquilos, né? Perfeito. E até porque, como empregadores, você é responsável pela sua equipe, né? Você não vai querer que a sua equipe fique aí, se adoeça e faça uma quarentena daqui a pouco em casa, num momento tão importante que você precisa desse profissional. Então, existe todo um cuidado não só com o teu cliente, mas também com os teus colaboradores da academia, né? É bem por aí. Isso.
Eu acho também uma coisa importante, Paulo, ressaltar aqui é que, assim, cada escola de natação, cada academia de natação, ela tem uma estratégia metodológica, né? E não Isso. tem melhor nem pior, tem estratégias Não. metodológicas. Mas, assim, cada um precisa ter uma estratégia metodológica única para a escola inteira, para a academia inteira. Não dá para, nesse momento, deixar na mão dos professores, porque eles estão com medo, eles estão receosos, eles não sabem como fazer, eles sabem menos do que a Inseguros. gente. Eles estão inseguros, mas eles querem fazer direito. Então, se a gente orientar, se a gente montar uma cartilha, se a gente treinar eles, a gente tem grande chance de ter um trabalho de excelência, com qualidade, com baixo risco de contágio, eu arrisco dizer zero risco de contágio, e a gente consegue mostrar para o nosso cliente que a gente está preocupado com os dois lados. Porque o cliente também sabe quando a empresa está preocupada com o lado do colaborador também. E o cliente valoriza a empresa que se preocupa com o colaborador e com essa estruturação. Então não é só pensar em higienizar, em limpar, não é só isso. A gente tem que dar suporte para essa galera trabalhar. Para que eles venham tranquilos, façam o trabalho e o cliente reconheça o esforço da empresa e o esforço do profissional. Perfeito. E eu penso também, principalmente na faixa etária, os mais novinhos, é extremamente importante que os pais sintam que a empresa está cuidando com carinho também, se preocupando com o profissional que trabalha depois diretamente com os filhos dele. Perfeito. Então, daqui a 22 dias, daqui a pouco, o que vai acontecer? O decreto cai, as coisas começam a voltar ao normal, mas de repente você só vai desenvolver realmente lá na frente. Né? Então, é muito interessante que os pais se sintam seguros. Poxa, que legal. É a Planeta, a estação, a trampolim, a academia tal, ela está preocupada com a equipe que cuida do meu filho. Né? Eu estou segura quanto a isso. Até porque nós somos, como eu falei, vocês são responsáveis diretamente pelo empregado. Então, o seu empregador. Né? Então, acho que é perfeito. Uma das coisas que eu sempre falo quando eu trabalho com consultoria, né, nas minhas consultorias, eu sempre falo isso, assim, ó, a gente tem que fazer o cliente reconhecer o valor que ele ganha quando ele paga uma mensalidade. Então, assim, ele tem que ver que ele está ganhando muito mais do que aquilo que ele pagou. E eu tenho visto ao longo desse tempo de consultora e de gestora que o cliente valoriza demais quando a gente tem um trabalho de endomarketing, quando a gente pega o nosso colaborador pela mão, treina, ajuda, orienta ele. O cliente reconhece isso e ele valoriza isso. E isso conta na hora dele tomar a decisão de ficar ou não. Então, ele pensa na estrutura, se está limpo, se está organizado, na metodologia, na equipe feliz trabalhando, na capacitação técnica. Ele pensa em tudo isso. Não é só na aula de natação que ele está ganhando. Né? Então, certeza, a gente tem que se organizar. Já que entramos nesse assunto em relação ao cliente, nesse momento, como é que eu vou receber os clientes na academia? Eu sei que vai chegar um momento que eles vão chegar no balcão e vão começar a negociar, eles vão querer preço. É um momento agora de adequar valores, pelo contrário, nós sabemos que a gente também vem de uma epidemia financeira. Tem muitos empresários, muitos microempresários que têm as suas empresas também que sofreram algum prejuízo com toda essa situação. Né? Como é que está acontecendo? Já está acontecendo questionamentos, ligações, e-mails, o meu plano, como é que vai ficar? Passa um pouquinho para a gente, Simone, para a gente deixar o pessoal aí sobre essa pauta. Vamos lá, então. A gente parou dia 18 de março, né? Então, assim, a Planeta, ela tenta, dentro do possível, e nem sempre é possível, às vezes é até bem difícil, manter uma relação de transparência com os clientes. Né? Então, assim, a gente comercial, os nossos profissionais, tem um telefone exclusivo para eles falarem com os alunos, sabe? Então, a gente tem uma série de ações para tentar manter proximidade, transparência, pensando no relacionamento com o nosso cliente. Então, quando foi dia 18 que a gente parou, eu gravei um vídeo. Eu e a minha coordenadora, nós gravamos um vídeo para os alunos explicando o que estava acontecendo e que a gente não tinha data para voltar, né? Mas que a gente gostaria que eles tivessem tranquilidade e pedia que eles aguardassem, que eles esperassem o andamento das coisas, mas que a gente garantia que tudo que eles pagaram, eles teriam de alguma forma de retorno. E essa foi a estratégia que a gente teve ao longo do período. Então, a gente foi gravando vídeos semanais, mantendo eles atualizados, porque o vídeo as pessoas veem, né? Às vezes você manda um texto, a pessoa não lê. Não.
A gente postou esses vídeos no Instagram, postamos nos grupos das turmas e mantivemos uma proximidade com os nossos clientes. Então, a gente mandava atividade para eles fazerem em casa com as crianças, mandava umas sessões de treinamentozinho funcional para os alunos da hidroginástica. A gente fez várias coisas que a gente podia fazer que não demandavam piscina e foi mantendo um dia a dia com eles. Mas sempre gravando vídeos orientando sobre esses procedimentos operacionais. No dia que o governador anunciou que nós ficaríamos fechados até 31 de maio, era um sábado, e era o sábado de Aleluia, né? E aí foi domingo de Páscoa. Quando foi segunda-feira, a gente tinha mais de 100 contatos para responder, as pessoas muito preocupadas com como é que seria, porque daí eram 2 meses e meio da data que a gente fechou. Então ali a gente teve que administrar um pouco, porque tinha gente muito preocupada com preço, com valor, porque a gente teve ali aproximadamente até agora uns 30 clientes que realmente tiveram prejuízos financeiros gravíssimos, que assim, não tem negociação, simplesmente não pode mais pagar. Teve vários que já quiseram arrumar agora, assim, ó, eu não quero repor, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então a gente negociou com cada cliente. E eu acho que isso foi o que nos fez até agora ter sucesso nas negociações. A gente olhou cada cliente como um cliente, cada demanda como uma demanda, né? Situação então, por situação. Por situação. Home office, a gente está com uma colaboradora home office fazendo só isso, além de mim, além da coordenadora, conversando com cada cliente, ligando, atendendo WhatsApp, e-mail, enfim. Então, essa é uma estratégia de transparência. Bom, mas o que eu percebo, Paulo, é que, assim, depois de 5 vídeos, mais e-mail, mais mensagens, eu recebo retornos assim, ó. Fiquem tranquilos. Vocês têm credibilidade com a gente, conhecemos a empresa, sabemos que a empresa vai dar pra gente tudo que a gente pagou. Não se preocupem, conversamos na volta. Isso dá um respiro, isso dá uma satisfação, que estamos no caminho certo. Dá. Tem gente que escreve mensagem para nós, coraçãozinho, vamos ficar com vocês até o final, não se preocupem. Teve famílias que eu liguei, porque eu tenho escolas conveniadas, eu tenho 15 escolas conveniadas que eu busco para nadar. Eu tenho escola que tem 40 alunos que eu busco para nadar. Então a gente teve que ligar para essas famílias. Teve família que eu liguei e falou assim, da natação, não te preocupa, eu nem me preocupei com vocês, porque eu sabia que depois vocês iam repor essas aulas. Né? Então assim, eu acho que isso também... Credibilidade acima de tudo. Credibilidade e transparência, né? Acho que assim, uma coisa que eu aprendi mais do que nunca, né, que eu sempre falava, inclusive, nas consultorias, também para os meus colaboradores, é assim, a gente tem que parar de ficar muito, muito triste só com aqueles, porque aqueles que querem cancelar, aqueles que não gostam, e ficar felizes com os 90% que estão satisfeitos com a gente, que não nos questionaram, né? A gente teve perdas, claro que teve perdas, a gente está 40 dias fechados, a gente teve mais de 100 clientes que o plano venceu, e eu não tinha data para dar para esse cara retornar. Então, as pessoas querem retornar, mas são crianças, são idosos. A gente sabe que o público da natação, normalmente o idoso, ele é aquele que não encaixa em lugar nenhum, né? E aí ele vem para a piscina, ou o médico mandou fazer hidro, né? Ou é o natação adulto, é aquele cara que sempre nadou e aí tentou outras coisas e voltou para nadar, ou é aquele que tem lesão de coluna, lesão de joelho, lesão de quadril, e aí cai na piscina de paraquedas. Então, esse é o nosso adulto. E a criança, é a necessidade da família que a criança não morra afogada, né? Então ela vem para não morrer afogada. Então a gente faz um trabalho de desenvolvimento através da água, através da natação, que vai muito além do que a natação oferece, mas na verdade a necessidade da família inicial é afogamento, é salvamento. Perfeito, então, eu acho que é o caminho mesmo. A gente tem que falar com essas famílias que, bom, assim, vale a pena agora interromper todo esse trabalho? Quando a criança voltar para a natação, ela vai continuar na rotina dela, fazendo uma atividade que ela já estava acostumada, que ela gostava, que fazia parte da vida dela. Então, assim, vai ser muito importante, inclusive, ela voltar para a natação antes de voltar para a escola, para o inglês, para a natação, para o futebol. Assim, ela volta para a natação, que é um espaço seguro, é um espaço com controle, com higiene, ela já vai voltando para a rotina de atividades orientadas. Quando ela voltar para a escola, ela já está na metade do caminho. É muito mais fácil para ela, inclusive, né? Por isso a importância de um processo pedagógico, por isso a importância de ter uma metodologia dentro da escola de natação. Não é uma academia de natação onde você vai lá, compra um pacote, eu compro uma raia, eu alugo uma raia. Não. Essa é a importância de você ter uma metodologia, ter um planejamento, porque é nessas horas que as famílias vão entender assim, poxa, mas eu vou interromper um processo pedagógico
da natação. Eu não posso, Isso. né? Eu vou Perfeito. jogar fora tudo que eu Perfeito. investi nas aulas de natação do meu filho. É isso que tem que ser vendido, as escolas de natação, né? Não é uma simples academia ou uma grande academia que tem a modalidade de natação para oferecer dentro do pacote. A gente vê muito disso. Ah, matricule-se e ganhe grátis uma aula de natação. Não é por aí. A natação tem que ser tratada como uma metodologia, como um aprendizado, tem toda uma história atrás. Eu acho que a gente tem... Não, você está perfeito. Assim, a gente tem grandes ganhos quando a gente tem uma piscina. Eu, particularmente, deixei de trabalhar com fitness para trabalhar exclusivamente com piscina. Hoje eu tenho todos os alunos que eu tinha no fitness e mais um monte de outros só com uma piscina. Eu tenho uma piscina de 12 por 10, né? Então, assim, o meu espaço é uma piscina, né? E, assim, o que a gente consegue entregar com atividade dentro da água é muito rico. Então, assim, a gente é muito procurado para prevenção e combate de doença respiratória. Os médicos indicam e a gente aproveita a oportunidade e faz um bom trabalho, inclusive no desenvolvimento psicomotor dessa criança. Então, a gente entrega para ela um 3 em 1. É segurança, evita afogamento, é o combate à doença respiratória que tira noites de sono da família, que consome uma fortuna de dinheiro de remédio, né, e que tira a saúde da criança, e ainda propõe e promove desenvolvimento psicomotor, que é desenvolvimento integral. Então, assim, a criança que nada, ela tem um desenvolvimento muito mais tranquilo em tudo que ela faz. Porque a natação é uma modalidade que a gente consegue trabalhar. A gente trabalha com educação aquática, né? Então a educação aquática ela é bem ampla, tem vários fundamentos. Desenvolver competência aquática é uma delas. Então hoje eu vejo, Paulo, que as escolas de natação que tem uma metodologia implantada, seja educação aquática, ou seja, qualquer outra metodologia, mas que tem estrutura, que tem conteúdos a serem trabalhados, sistematizados, ela sai na frente no retorno do aluno, sabe? Porque o aluno vê valor nessa questão do desenvolvimento pedagógico. Então a família pensa, poxa, mas ele estava nesse processo, eu não vou querer interromper o processo. É uma atividade que faz parte da vida dele e que promove desenvolvimento. Né? Então, Perfeito, assim, eu concordo. vejo que a gente tem um ganho muito grande quando a gente vai por esse lado. Sim. E aí, quando chega no balcão para negociar preço, você tem isso tudo para oferecer, o cliente ele vai sair satisfeito. Né? O pai, a família vai sair satisfeito. Porque ele sabe que ele está pagando por uma metodologia, ele não está pagando por uma simples aula de natação para o filho. Aí sim fica muito claro. E além disso tudo, o feedback. Né? Olha, o processo pedagógico, a iniciação, a adaptação ao meio líquido terminou, vamos partir para um próximo processo, a fase 2, e etc e tal. Eu acho que é mais ou menos por aí. Se a gente trabalha com níveis de desenvolvimento, vou falar no nosso caso, mas tem várias academias que eu estou vendo que está passando aqui acompanhando a gente, que também tem, que entrega avaliação. Então, na avaliação, a gente tem a possibilidade de explicar isso para a família, dizer, bom, ele está nesse momento e ele ainda tem isso, o processo de desenvolvimento dele vai até, né, tá aqui e pode ir até lá. Então, é se comportar como escola. E se comportar como escola, a gente tem uma série de vantagens, inclusive essa de conseguir trabalhar com as crianças por um longo período e proporcionar para elas um desenvolvimento absurdo, porque a gente consegue ficar bastante tempo com elas, né? Nesse processo. Até, Simone, não é uma comparação, eu acho que são atividades completamente distintas, mas eu trato isso como valor, né? Por que você não tira o seu filho da aula de inglês? Poxa, ele fez o livro 1, está no livro 2, está no livro 3, é uma fortuna, a gente sabe que é um preço bem acima do que uma escola de natação. Ok, você vai aprender uma língua estrangeira, bacana, importantíssimo hoje em dia. Só que a natação, o processo pedagógico que a natação vai trazer para o seu filho também é extremamente importante. Você citou muito bem, você está pagando três vantagens por uma só. Né? Então, o que os profissionais, gestores, nós temos que entender e vender isso para... Por isso,
Oi. Voltou, Ah, agora voltou. voltou. Não, legal. O que eu estava falando para o pessoal, Simone, para quem está gostando do nosso conteúdo, do nosso bate-papo, dá um likezinho ali que é bacana para a gente saber se a gente está conseguindo realmente interagir com vocês e esclarecendo algumas dúvidas. Eu vejo a participação bastante acentuada aqui, o Marquinho, que está fazendo várias perguntas, né? O Marcelo lá da New Corporate também, ele está perguntando se é interessante as academias analisarem o custo, se vale a pena abrir. Há uma preocupação. A minha estrutura, como você falou, ela é pequena. 30% que retorna para as atividades de natação, vale a pena, né? Precisa manter. Agora, tem estruturas muito maiores e academias que com 30% não paga a conta, né? Então, assim, esse custo-benefício. Só que, ao mesmo tempo, o que se entende? Se você não abrir, daqui a pouco ele vai bater na porta de um concorrente, né? Então, assim, por que não abriu se os demais já abriram? Então, há uns questionamentos em relação a isso também. Concorda? Bom, perfeito. Assim, ó, hoje, no caso das atividades aquáticas, nós somos muito mais empresas pequenas do que grandes, né? Certo. Então, assim, a grande maioria, pelo menos na realidade de Santa Catarina, é que nós somos menores, uma piscina, duas piscinas, né? São poucas as que têm todas as modalidades, uma piscina de 25, aqui em Blumenau tem uma piscina de 25, né? Então, claro que cada um tem que avaliar custo-benefício disso. Avaliando empresas pequenas, estruturas menores. Então, até hoje eu conversei com a minha contabilidade, até para fazer uma conta de quanto que eu ia gastar baixando os meus colaboradores da suspensão de contrato, porque eu vou ter que baixar alguns para poder trabalhar, né? Entendendo, inclusive, que eu vou ter que fazer eu tive que fazer uma grade diferente de horários, né? Então, eu vou ter menos horas aula. É diferente que eu trabalho com 3 turmas, então eu tenho sempre 3 professores, 3 estagiários na oficina, né? Eu vou trabalhar com uma turma, então eu vou ter um professor e um estagiário. Então, isso cai para eles, inclusive, o rendimento, porque no meu caso eles são horistas. Então, se eles trabalham menos horas, eles recebem menos. Então, eu também tive a preocupação de calcular o quanto que eles teriam de aula se eles voltassem e o quanto que eles estão recebendo pelo governo. Também não vale a pena eles voltarem para ganhar menos. Sim. Então, assim, eu vou fazer suspensão, eu vou baixar alguns colaboradores com 50%, outros com 25% de jornada reduzida, outros com 70% de jornada reduzida, e vou fazendo isso um a um, devagar, conforme a minha necessidade, para também não aumentar muito o meu custo e não ter como pagar, porque também não adianta, né? Mas eu fiz uma análise financeira da minha empresa, então assim, eu vou ficar 40 e... A gente fechou dia 18 e vai abrir dia 27, então vai dar 49 dias, é isso, né? Certo. Se eu não me engano, 39 dias. 39 dias. Vai dar 39 dias. Então são praticamente 40 dias fechados. Então não é 40 dias sem aula, é 40 dias sem vender. É 40 dias sem faturar. Então, na verdade, o que eu tenho para frente, para recuperar, são 40 dias sem faturar, mais, no mínimo, 60 dias de aulas que eu tenho que dar para o meu cliente porque ele já pagou e não fez. De alguma forma, eu vou ter que repor. Então, assim, eu não vou dar em dinheiro, mas eu vou ter que oferecer espaço para ele fazer essa aula. Então, eu vou ter que dar aula sábado, eu vou ter que incluir, eu vou ter que aumentar a minha grade de horários, eu vou ter que trabalhar em feriado, eu vou ter que talvez postergar o plano dele. Então, isso também é dinheiro. Então, eu vou ter, no mínimo, 4 meses de baixa de faturamento. E isso está impactando em todos os outros 8 meses, pensando um ano, né? Em todos os 8 meses, então está reduzindo o que eu já tinha previsto de faturamento para 30% do que eu tinha previsto. Então eu tenho reduzida para poder voltar a vender, porque o cliente vem, ele vê que dá para fazer, ele volta e ele compra. Ele renova. Eu tive contatos, eu tive procura de clientes agora durante o isolamento. Chegou no meu WhatsApp Business gente querendo saber como funciona o planeta e querendo agendar aula experimental para o retorno, né? Então, assim, mas essa é a minha condição de pequena e eu fiz uma análise econômica do meu negócio. Tem empresas realmente grandes que é como se fosse uma têxtil, que às vezes não vai conseguir abrir porque não vai ter como, porque se abrir, quebra. Então é mais fácil ficar em suspensão mais um tempo e voltar depois ou demitir. Qual que é o meu pensamento hoje? Nós estamos chegando no inverno. Eu não vou correr o risco de demorar para abrir e depois chegar o inverno e eu já vou ter que fazer. É inevitável
que a escola de natação no inverno vai ter problemas. A gente sabe disso. Cai a frequência, as pessoas renovam menos, não tem procura. Tanto que se você faz, por exemplo, análise de procura pelo Google AdWords, o custo por captação de lead é baixíssimo no inverno, porque as pessoas não procuram natação no inverno. Não. Então eu não vou correr o risco, porque se eu demorar para voltar, aí eu perco de 6 a 8 meses de faturamento. E aí quebra o negócio. Perfeito, mas é uma análise econômica que eu fiz para uma empresa de Eireli, pequena, né? E que tem 20 colaboradores. Nós somos em 20, nós pagamos 23 salários, 20 colaboradores e 3 prestadores de serviço. Não é tão pequena assim para uma escola de natação. Tem que entender isso também, né? É uma empresa, querendo ou não, que tem a responsabilidade de 23, mas que vale por 46, com todos os encargos, etc. e tal. Agora, e também eu penso, Simone, que por isso que as pessoas não podem entrar na pressão de abrir logo, né? A gente via algumas movimentações em grupos de WhatsApp de proprietários de academia, a pressão, a gente tem que retornar, calma. Aproveita esses 3 próximos dias para replanejar não só a estrutura para o atendimento, mas também a estrutura financeira, se ainda não fez, né? Porque o 30% é extremamente preocupante para algumas empresas. Eu concordo, né? Eu já sei de algumas empresas aqui na região que não vão retornar, já estão praticamente encerrando as suas atividades. É muito triste isso, porque ele não está destruindo apenas um negócio, ele está destruindo um sonho. Foi planejado, foi sonhado, perdido noites de sonho planejando, encantou e uma hora para outra com essa situação ele acaba quebrando, né? Não, e é menos uma empresa de qualidade oferecendo serviço orientado no mercado, né? Isso é ruim, porque para o segmento é muito ruim, né? Acho que assim, a gente também tem infelizmente, né, Paulo, pessoal, assim, a gente às vezes peca por não saber fazer gestão adequada dos nossos negócios, né? Eu vejo muito isso, assim, quando eu vou nas academias, a Denise acabou de entrar ali, minha parceirona, a gente faço um trabalho lá com ela também, e ela me ajuda um monte, nós somos do núcleo de atividades físicas juntos. A gente precisa planejar cada etapa e cada passo que a gente vai dar, sabe? Com cautela. Se a gente vai voltar com 30% da capacidade de atendimento, vai ter que voltar com 30% da força de trabalho e tem que se ajustar. Sabe, a gente tem 60 dias com os colaboradores com contrato suspenso. Usa os 60 dias para pensar. Vai entendendo o cliente, faz pesquisa com o cliente, vê quem quer voltar, quem não quer, sabe, dia a dia. Não é assim, ó, vou voltar amanhã, montei uma grade e é assim. Não é todo dia vai ter que ser revisto, todo dia vai ser um dia novo, até que a gente volte à normalidade. E eu arrisco dizer que a normalidade é agosto. Porque a gente tá vindo pro inverno, né? Exato. Então, assim, exato. Considero, mas assim, com muita tranquilidade, considero que a gente vai ter um boom de procura. Nós vamos ter muita procura a partir do segundo semestre. Sabe, as pessoas já entenderam a necessidade. As famílias no segundo semestre vão estar com as crianças esgotadas de não fazer nada, e aí vão voltar para a escola, vai estar... Sabe aquele ritmo de começo do ano, assim, ó, que a criança vem cheia de energia das férias? Elas vão estar assim. Então a gente tem que estar preparado para receber essa demanda, e tem que estar com o pé no chão e fazendo as coisas devagar. O gestor que não olhar os seus números e não falar com seus clientes dia a dia, corre risco. Então a gente agora, mais do que nunca, tem que estar no negócio lá, olhando para o cliente, falando com o cliente, entendendo o cliente, os nossos profissionais que trabalham em academias, que estão aí me escutando, agora é a hora de vocês falarem com o cliente confia no professor. Se o professor falar, ele acredita. E o professor precisa falar com esse aluno, precisa dar segurança para o aluno, que é para o aluno ficar e as empresas ficarem de pé e a gente poder pagar os salários e seguir fazendo o nosso trabalho. Né? Mas isso agora é dia a dia, não tem fórmula. Não tem fórmula. E cada um vai ter que olhar o seu negócio, ver seu fluxo de caixa e avaliar. E o que eu estou passando também, Simone, para o pessoal que está nos acompanhando, e no dia a dia a gente vem falando, gente, olha só, nós temos 2 minutinhos, tá, Simone? Mais 2 minutos, tá? Ok. Nós estamos vindo de uma quarentena, nós estamos vindo de um isolamento social. O teu cliente vai chegar, ele não quer mais ouvir falar nisso. Então, mudem o assunto, motivem esse aluno. Não, vamos falar nisso, vamos falar de coisa boa, vamos tentar buscar. Por quê? Ele já vem num processo que liga uma televisão, é o único assunto em pauta que tem, né? Então, tu chegar num ambiente onde tu estás esperando ansiosamente
e o teu professor ainda buscar esse assunto, não, o cara se joga na piscina e não sai mais. Não dá mais. Então Não dá mais. essa equipe tem que estar preparada para receber o cliente, o seu aluno, além de todo o carinho, toda a recepção, mas motivá-lo. Porque ele está vindo de um processo exausto, como você falou. Né? A gente já está ouvindo as pessoas dizerem assim, eu não aguento mais ouvir desgraça. Tem gente que já não está mais vendo live de governador, live de prefeito, está só escutando música, fazendo outras coisas, porque a gente já está saturado desse assunto. Então a gente tem que entrar e receber o nosso cliente num ambiente preparado